Você já passou por algo tão improvável que parecia destino? Pensou em alguém e no mesmo dia recebeu uma mensagem dessa pessoa. Encontrou um livro que tinha exatamente a resposta que você precisava. Ou viveu uma sequência de eventos tão conectados que parecia uma mensagem do universo. Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Não era apenas coincidência. Era um fenômeno que mostrava que nossa mente e o mundo externo estão mais ligados do que imaginamos. Jung acreditava que certos eventos não acontecem ao acaso. Eles são manifestações de algo muito mais profundo, como se nossa própria psique estivesse conversando com a realidade. E ele não foi o primeiro a perceber isso. Muitas tradições antigas já falavam sobre sinais ocultos, como se o universo tivesse uma linguagem própria e apenas alguns soubessem interpretá-la. Mas, como saber se um evento é realmente sincronicidade ou apenas coincidência? Por que algumas pessoas experimentam sincronicidade com frequência, enquanto outras parecem nunca perceber nada? E mais importante, como essas conexões invisíveis podem revelar algo sobre o seu caminho e o seu futuro? Neste vídeo, vamos explorar o conceito da sincronicidade, entender como a sabedoria ancestral já falava sobre isso muito antes da ciência moderna. Se você já sentiu que algumas coincidências eram mais do que simples acaso, esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga a realidade. A palavra sincronicidade pode parecer moderna, mas a ideia por trás dela é tão antiga quanto a humanidade. Por séculos, as pessoas acreditaram que certos eventos não aconteciam por acaso. Os antigos chamavam isso de destino, providência, ou até mesmo mensagens dos deuses. Mas foi Carl Jung quem trouxe uma explicação psicológica para esse mistério. Ele começou a estudar a sincronicidade depois de presenciar eventos que desafiaram sua própria lógica. Um dos casos mais famosos aconteceu durante uma sessão de terapia. Jung atendia uma paciente extremamente racional, que não aceitava nada além do que fosse cientificamente provado. Ela contava um sonho onde via um escaravelho dourado, um símbolo de transformação no Egito Antigo. Enquanto ela falava, Jung ouviu um som na janela. Ao olhar, viu um inseto muito semelhante ao que ela descrevia no sonho. Era um besouro raro naquela região. Ele pegou o inseto e o mostrou para a paciente, dizendo: "Aqui está o seu escaravelho." Esse evento teve um impacto tão profundo na paciente que ela começou a abrir sua mente para novas possibilidades. Jung percebeu que o que aconteceu ali não era só uma coincidência, mas um evento simbólico carregado de significado. Isso o levou a questionar: será que há uma inteligência maior orquestrando certos eventos na vida das pessoas? Ou será que nossa psique influencia a realidade mais do que imaginamos? Para Jung, a sincronicidade era um fenômeno onde a mente e o mundo externo se conectavam através de um significado em comum. Isiast. Diferente da causalidade, onde um evento causa outro, a sincronicidade não seguia uma relação lógica. Ela unia eventos pelo simbolismo, como se existisse um código oculto por trás das coincidências. Mas se isso é real, então, como a sincronicidade pode afetar nossas vidas? Ela pode realmente nos guiar em momentos decisivos? Ou será que apenas interpretamos esses eventos como sinais porque queremos acreditar neles? Se a sincronicidade é real, então onde podemos ver exemplos concretos dela acontecendo? A história está cheia de eventos tão improváveis que desafiam qualquer explicação lógica. Aqui estão alguns dos casos mais famosos de sincronicidade registrados. O caso dos gêmeos separados que viveram vidas idênticas em 1940. 2 irmãos gêmeos foram separados ao nascer e adotados por famílias diferentes. Eles não tinham contato um com o outro, mas quando se reencontraram anos depois, descobriram algo inacreditável. Ambos se chamavam James. Casaram com mulheres chamadas Linda. Se divorciaram e casaram novamente com mulheres chamadas Betty. Escolheram a mesma profissão. Tinham o mesmo carro e fumavam a mesma marca de cigarro. Como explicar tantas coincidências? Será que a genética influenciou não só a biologia, mas também as escolhas e experiências que cada um teve?
Ou existe um padrão invisível ligando certos eventos e pessoas de maneira desconhecida? O caso da bala que encontrou seu alvo em 1893, um homem chamado Henry Zigland rompeu um relacionamento e sua ex-namorada, desesperada, cometeu suicídio. O irmão dela, furioso, tentou vingar a morte da irmã atirando contra Zigland, mas o tiro passou de raspão e atingiu uma árvore. Zigland sobreviveu e seguiu sua vida. Anos depois, ele decidiu cortar aquela árvore. Usou dinamite para derrubá-la. A explosão fez com que a bala, presa há anos no tronco, fosse disparada e o atingisse fatalmente. Poderia isso ser apenas um acaso? Ou existia uma sincronicidade maior acontecendo? O livro exato no momento exato. Muitas pessoas relatam sincronicidades ligadas a livros. Elas entram em uma livraria sem intenção de comprar nada e um livro cai de uma prateleira bem na sua frente. Ou pegam um livro aleatório e, ao abri-lo, encontram exatamente a resposta que estavam buscando. Jung acreditava que a sincronicidade se manifesta, especialmente quando estamos prontos. Para receber uma mensagem, o universo envia sinais, mas só os reconhecer quem aprendeu a enxergar. Esses são apenas alguns dos milhares de relatos de sincronicidade registrados ao longo do tempo. Mas será que isso é algo exclusivo de eventos raros? Ou culturas antigas já compreendiam esse fenômeno muito antes da ciência moderna? Muito antes de Carl Jung dar o nome de sincronicidade a esse fenômeno, culturas antigas já percebiam padrões invisíveis que conectavam eventos, pessoas e símbolos de forma inexplicável. Mas, ao invés de chamarem de coincidência, eles viam isso como um diálogo entre o universo e o ser humano. Aqui estão algumas das tradições que já reconhecíamos sinais ocultos que moldam o destino. O taoísmo e o conceito do Tao Na, filosofia chinesa, o Tao representa o fluxo natural da vida. Os taoístas acreditavam que quando alguém está alinhado com o Tao, os eventos fluem de forma harmônica e tudo acontece no momento certo. Para eles, sincronicidade não era acaso, mas um reflexo de estar no caminho certo. Tuz, o I Ching e o Oráculo do Tempo. Certo por I Ching, ou Livro das Mutações, é um dos textos mais antigos do mundo, com mais de 3.000 anos. Ele não prevê o futuro da maneira tradicional, mas revela qual energia invisível está atuando no momento. Quando Jung estudou o I Ching, ele percebeu que suas respostas não eram aleatórias. Parecia que o próprio inconsciente do consulentese conectava ao livro para revelar algo que ele já sentia, mas não conseguia expressar. Os presságios. Na cultura greco-romana, na Grécia e Roma antigas, os presságios eram sinais do destino. Os sacerdotes analisavam o voo dos pássaros, o movimento das nuvens ou padrões na natureza para interpretar mensagens ocultas. Os oráculos também eram considerados canais onde a sincronicidade se manifestava. Pessoas faziam perguntas e, através de estados alterados de consciência, os sacerdotes respondiam algo que fazia sentido profundo, como se a resposta já estivesse dentro da própria pessoa. 4. O conceito de Wyrd na mitologia nórdica, os vikings acreditavam que o destino era tecido por 3 entidades, as Nornas, que entrelaçavam os fios da vida, mas ao contrário de um destino fixo, eles viam esse tecido como algo vivo e mutável. Antes, cada ação, cada escolha, abria novas possibilidades que redirecionavam o caminho. A sincronicidade, nesse sentido, era a resposta do universo a cada passo dado. Todas essas culturas viam padrões e sinais, como algo que transcendia o acaso. Mas se a sincronicidade já era percebida há milhares de anos, por que algumas pessoas parecem experimentá-la com mais frequência do que outras? Existe um estado mental ou emocional que aumenta a probabilidade de perceber esses sinais? Ou será que há algo mais acontecendo? Se a sincronicidade é real, como saber quando um evento é apenas coincidência e quando é um sinal com significado profundo? Carl Jung acreditava que certos momentos carregam um peso simbólico. Eles não são apenas eventos casuais, mas reflexos de algo mais profundo acontecendo dentro de nós. Aqui estão os principais sinais de que você pode estar vivendo uma sincronicidade
significativa. A experiência provoca um impacto emocional imediato. Você sente um arrepio, fica sem palavras. Algo dentro de você reconhece que aquele momento tem um peso diferente dos outros. Essa reação emocional é um dos primeiros sinais de que algo importante acabou de acontecer. O evento responde uma questão interna. Muitas sincronicidades surgem quando estamos buscando uma resposta. Pode ser um dilema pessoal, uma decisão difícil ou um momento de incerteza. E de repente, a resposta aparecer de uma forma inesperada e simbólica. Uma frase que você ouve por acaso, um livro que surge na sua frente, uma sequência de eventos que, quando conectados, revelam exatamente o que você precisava saber. A sincronicidade. Se repete-se um mesmo tema, número ou símbolo aparece várias vezes em um curto período, isso pode indicar que existe algo a ser compreendido. Jung estudou padrões numéricos recorrentes, percebeu que certos números ou símbolos aparecem de maneira repetitiva na vida de uma pessoa quando há uma mudança importante se aproximando. O evento carrega um simbolismo forte. A sincronicidade muitas vezes se manifesta através de símbolos. Pode ser um animal específico, cruzando seu caminho em um momento crucial. Uma palavra que surge de forma inesperada e que carrega um significado profundo para você. Ou um objeto encontrado que remete a algo que você vinha pensando recentemente. 5. Você sente que algo foi orquestrado. Um dos sinais mais marcantes da sincronicidade é a sensação de que os eventos se encaixaram de um jeito impossível de ser planejado, como se tudo tivesse sido conduzido até aquele ponto de maneira invisível. Essa impressão de isso não pode ser só uma coincidência, é um indicativo forte de que há um significado oculto no que aconteceu. Jung acreditava que a sincronicidade não era um fenômeno externo apenas, mas uma forma do inconsciente se comunicar com o mundo ao nosso redor. Então, quando uma sincronicidade acontece, ela pode estar revelando algo sobre a nossa psique, nossos desejos ocultos ou um caminho que precisa ser seguido. Mas se isso é real, existe alguma forma de aumentar a probabilidade de vivenciar essas experiências? Ou será que só algumas pessoas têm acesso a essa conexão invisível? Se a sincronicidade é uma conexão entre a mente e o universo, então como podemos interpretá-la corretamente? E mais importante, como podemos usar esses sinais para a nossa evolução pessoal? Carl Jung acreditava que a sincronicidade é uma forma da psique revelar o que ainda está inconsciente. E por isso, quando esses eventos acontecem, eles devem ser analisados com atenção. Aqui estão algumas formas de interpretar e aplicar a sincronicidade na sua vida. Observe o que estava acontecendo no seu mundo interno. Sincronicidades raramente surgem do nada. Elas costumam aparecer quando estamos passando por um dilema interno, uma dúvida ou um momento de transformação. Antes de interpretar um sinal, pergunte-se: o que eu estava pensando ou sentindo antes disso acontecer? 2. Preste atenção nos padrões. A repetição é um dos elementos mais comuns na sincronicidade. Se um número, símbolo, palavra ou ideia começa a aparecer em diferentes contextos, isso pode ser um sinal para explorar mais a fundo. Mantenha um registro desses eventos para perceber padrões ao longo do tempo. Use a linguagem simbólica. Jung via o inconsciente como um mestre da simbologia. Então, muitas sincronicidades não são literais, mas carregam um significado oculto. Se um animal específico cruzou seu caminho, qual é o simbolismo desse animal para você? Se uma música apareceu repetidamente, qual mensagem ela traz? O inconsciente se comunica por meio de imagens e metáforas, e decifrar esses códigos pode trazer grandes revelações. 4. Sinta o impacto emocional. A sincronicidade verdadeira desperta algo profundo. Se um evento parece significativo, mas não causa nenhuma emoção interna, pode ser apenas uma coincidência. Mas se algo toca você de maneira visceral, isso é um sinal de que há algo mais acontecendo. 5. Não force, apenas perceba. Sincronicidade não acontece sob demanda. Ela não pode ser forçada, mas pode ser percebida.
E quanto mais você se abre para observar o mundo com esse olhar simbólico, mais eventos como esses começam a surgir. Jung acreditava que a sincronicidade podia servir como um guia para momentos importantes. Mas ela não dá respostas diretas. Ela nos convida a refletir, a acessar camadas mais profundas da psique, a compreender melhor nosso próprio caminho. Mas será que essas experiências são apenas projeções da mente humana? Ou será que existe algo maior, uma inteligência invisível guiando certos momentos? A sincronicidade é um fenômeno intrigante. Mas será que ela é apenas um truque da mente humana ou uma evidência de que existe algo maior em jogo? Carl Jung via a sincronicidade como uma ponte entre o inconsciente e a realidade externa. Mas mesmo entre os psicólogos, essa ideia gerou controvérsias. Alguns cientistas argumentam que nosso cérebro é programado para encontrar padrões. Chamam isso de pareidolia mental. A tendência de ver conexões onde na verdade não há nenhuma. Mas se for só isso, então por que tantas pessoas relatam experiências que desafiam qualquer explicação lógica? Aqui estão alguns argumentos que desafiam a visão puramente psicológica da sincronicidade. A física quântica e a interconectividade. Na física quântica, existe um fenômeno chamado entrelaçamento quântico, onde duas partículas podem estar ligadas de forma invisível, mesmo a quilômetros de distância. Isso sugere que o universo pode ser mais interconectado do que imaginamos. Jung, ao estudar esses fenômenos, se aproximou do físico Wolfgang Pauli, um dos pioneiros da mecânica quântica, que acreditava que a mente e a matéria podiam estar ligadas de maneiras que ainda não compreendemos. Experiências de premonição. Muitas pessoas relatam experiências onde sentem que algo vai acontecer antes de realmente acontecer. Ligam para um amigo exatamente no momento em que essa pessoa precisava de ajuda. Sonham com um evento antes que ele ocorra. Esses relatos desafiam a ideia de que tudo se resume a padrões mentais. A conexão entre sonhos e eventos reais. Jung observou que muitas vezes seus pacientes relatavam sonhos simbólicos que refletiam eventos futuros. Ele acreditava que o inconsciente era capaz de captar informações além do tempo linear. Relatos espontâneos de sincronicidade. Se a sincronicidade fosse apenas um efeito psicológico, ela deveria ocorrer apenas em pessoas que acreditam nela. Mas a verdade é que relatos de coincidências extraordinárias vêm de todos os lugares, culturas e momentos da história. Tudo isso levanta uma grande questão. Será que estamos imersos em um campo invisível de informação? Será que o tempo e a realidade funcionam de um jeito diferente do que imaginamos? Ou será que, no fundo, a sincronicidade é um convite para olharmos para o mundo com mais atenção e significado? Nada acontece por acaso? Ou será que somos nós que atribuímos significado aos eventos? Carl Jung acreditava que a sincronicidade não era apenas um fenômeno externo, mas um reflexo da nossa jornada interior. Se você começou a perceber mais sincronicidades na sua vida, talvez isso não signifique que o mundo mudou, mas sim que sua percepção está mais desperta. A sincronicidade pode ser um convite para prestar mais atenção, para sair do piloto automático, para enxergar padrões onde antes havia apenas caos. Mas, acima de tudo, ela é um espelho. Ela reflete seus desejos ocultos, suas perguntas internas, suas conexões mais profundas com o mundo ao seu redor. E a pergunta final não é se a vida está enviando sinais, mas se você está disposto a enxergá-los. Agora eu quero saber, você já viveu uma sincronicidade que te marcou? Uma coincidência tão improvável que parecia um recado do universo? Deixe nos comentários sua experiência, porque às vezes compartilhar um sinal ajuda outras pessoas a perceberem os seus.